estamos aqui para mais um CairoCast. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos avanços do Lean na saúde. O nosso convidado é o professor Dr. Paulo Inácio, que vai contar um pouquinho para a gente da jornada dele e como ele tem trabalhado o Lean aí na saúde. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado a vocês por terem me convidado. É uma honra estar aqui, uma honra ter essa oportunidade de falar um pouco de um assunto tão bacana, tão legal, que a gente tem visto bastante evolução nesse país. Conta pra gente um pouquinho quem é o professor Dr. Paulo Inácio e qual que é a sua relação com o Lean na saúde. Tá, bom, eu sou formado em engenharia de produção pela Unimep, fiz mestrado e doutorado na Unicamp, meu doutorado é na área de engenharia civil e transporte. Mas desde a minha formação eu tenho trabalhado com sistemas produtivos. Me tornei, inclusive, recentemente livre-docente nessa área. E olhando o desenvolvimento de sistemas produtivos, aproximadamente em 2018, eu comecei a fazer algumas pesquisas na área de iniciação com relação a melhorias de fluxos hospitalares. E aí nós começamos a trabalhar com uma Santa Casa, na verdade, depois nós começamos a trabalhar com alguns hospitais. E hoje eu tenho no meu programa 3 alunos falando sobre Lean como mestrado. Um quarto aluno já defendeu. A gente tem publicado alguns artigos sobre isso, tanto desses alunos que estão agora fazendo mestrado, quanto desses que estão publicando, que já está terminado. E ao mesmo tempo eu consegui fazer um convênio com alguns hospitais. Então, a partir daí, nós temos desenvolvido algumas pesquisas que de uma certa forma se integram com extensão e a gente consegue alguns resultados positivos, provocando, incentivando, motivando as pessoas a trazerem esse conhecimento, essas técnicas para dentro das áreas hospitalares. E o povo do hospital dá muito trabalho, muito difícil ser um engenheiro de produção dentro de um hospital, já que o produto não é tão facinho assim. Olha, eu tenho visto alguns hospitais contratando engenheiros ou engenheiras, né, na lógica de você ter um profissional um pouco mais técnico que não seja da área de saúde. A visão, muitas vezes, da engenharia é uma visão orientada para processos nas suas sequências, nos seus contextos. Lembrando que o Lean ele tem uma característica de reduzir desperdício. E nós falamos de desperdício normalmente voltado para estoques, falamos de desperdício para área de processamento, falamos de desperdícios relativo à espera, relativo a movimentos. Isso é uma área que a engenharia estuda muito fortemente, principalmente a engenharia de produção. Então, eu vejo que é positivo a integração, a entrada de profissionais desse perfil, olhando como funciona no hospital. É claro que existe um aprendizado de ambas as partes. Eu acho que tanto a engenharia precisa entender um pouco dessa linguagem, desse conceito, desse procedimento da área de saúde, assim como eu entendo que a área de saúde precisa entender um pouco do que se busca nessa integração com a engenharia. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que a engenharia precisa estar presente em vários segmentos da sociedade, inclusive na área hospitalar. Deve ter sido um choque cultural muito interessante, né? Porque quando você fala aí de desperdícios, né? Que é os sintomas dentro dos processos em relação à execução do trabalho. E a cultura na saúde, para mapeamento de processos, para controle de processo, ele não tem essa rigorosidade da engenharia, né? A engenharia já transita aí há muitos anos nessa área e a gente vê que a saúde tem o hábito de mapear processos para mostrar o papel para uma certificação. Como que é isso para você? É muito simples mapear processos em saúde, para que a gente possa realmente, com a filosofia, pensar diferente a forma de organizar o trabalho? Eu acho que tem algumas questões aí que são interessantes serem colocadas, né? Quando a gente olha no aspecto cultura Lean, um dos princípios é criar valor, né? E esse valor se dá principalmente na relação que existe do processo com o cliente. Então, quando você entende que mapear o processo, a primeira coisa que você tem que olhar quem é seu cliente, na área da saúde, o primeiro desafio é onde está esse paciente, né? O cliente ele tem que ser voltado para essa segurança do atendimento, a segurança da assistência. E aí, quando você começa a mapear, tem 2 características importantes. Uma das dificuldades que a gente sente às vezes é que a área de saúde não tem indicadores tão fáceis de serem medidos.
E se você não tem indicador, como é que você sabe se você está indo bem, está indo mal? E aí, uma das questões também que levam a isso é uma coisa do trabalho padronizado. Há muita lógica, isso é um cuidado que a gente tem. Nós nunca vamos propor uma interferência no procedimento médico. Nós não vamos interferir no procedimento de uma cirurgia. Nós vamos tentar apoiar a cirurgia, por exemplo, no preparo antecipado dessa sala, na ótica de você ter um cronograma vamos dizer assim, de operações serem realizadas. Lógico que nós estamos falando, às vezes, é mais fácil falar num processo eletivo, que você tem planejamento, que num processo emergencial. Mas mesmo no processo emergencial, baseado em alguns históricos, você tem alguma característica, por exemplo, que predomina mais cardiologia, neurologia, parte de ortopedia. Então, essas questões que você tem na relação do processo, para nós se dá numa seguinte característica: trabalho padronizado. Nós temos que padronizar esse trabalho. Então, quebrar essa cultura. E aí, o que a gente propõe? A primeira coisa que você tem que enxergar é como o seu processo segue. Por isso, fazer um mapeamento de processo não é simplesmente fazer um desenho bonitinho, fazer um VSN. Colar post-it no papel gráfico, entendeu? Ficar brincando de fazer vaselinha, colar post-it. Exatamente. O processo é você entender como é que é o segmento, como é que a ação se desenrola uma atrás da outra. Isso vale para qualquer segmento. Se a gente for entrar, por exemplo, eu hoje também oriento trabalhos voltados para a indústria, a primeira coisa que a gente fala é assim: entenda como funciona o processo. Qual é a sequência? Vai daqui para lá e de lá para cá, porque é surpreendente como as pessoas às vezes estão tão inseridas naquilo lá que eles não conseguem enxergar o cotidiano diferenciado. Ou seja, tem tantas ações ali que elas fazem que quando você começa a mostrar, você fala: nossa, mas eu faço isso. Não, você faz isso. É interessante saber que você faz isso e às vezes você faz de um jeito que pode ser muito melhor. Não quer dizer que você está fazendo ruim, mas a gente está dando a oportunidade de fazer melhor. E olhar essa oportunidade de fazer melhor é que eu acho que é o incentivo desse processo. Ou seja, enxergar como a situação está se começa a partir de um processo, de um mapeamento de processo, de qualquer segmento, não importa. E acho que essa carência na área de saúde existe. Eu não vejo que a certificação... Eu sou auditor de qualidade, certificado já há algum tempo, trabalhei no Prêmio Nacional da Qualidade há um tempo, trabalhei na certificação ISO, e acho que a certificação ela é muito positiva, mas o mapeamento de processo, para ser apenas um procedimento orientativo, ele não tem mais sentido. Ele tem que ser um procedimento, uma ilustração, um fator, um dado, alguma coisa que seja, como queira dar o nome, que auxilie no gerenciamento das atividades integradas e sequenciadas entre elas. Essa é a visão que a gente propõe e esse é o desafio que a gente tem quando a gente faz com que essas pessoas busquem essa integração. Quando você traz isso, vem uma coisa bem interessante, porque quando você olha o gestor, e o gestor na saúde, ele às vezes não tem uma prática de estar no Gemba, onde o trabalho acontece, né? E para que você possa ter essa instrumentalização, né, pelo mapa de fluxo de valor, para você usar como uma ferramenta e um instrumento de gestão, né? A gente observa muito quando a gente trabalha os projetos que tem um desafio muito grande das pessoas entenderem qual o trabalho a ser feito e entender o trabalho a ser feito quando você traz aí a questão que pra gente, né, a entrega de valor, né? Qual é o valor? E como enxergar esse valor, né? Porque, na verdade, que aí vem a questão não só do sistema de medição, mas a gente entender o que os nossos clientes em saúde esperam. Tanto que hoje tem uma discussão muito grande, né, da experiência do paciente, né, que aí transcende um pouco de pesquisa de satisfação, de saber se ele está feliz, se ele está satisfeito ou não com aquilo que a gente está fornecendo, né? Ou, de repente, só de resolver o problema a qual ele veio buscar, né? Ele tem, às vezes, uma expectativa diferente. E esse gestor, muitas vezes, quando eles começam a fazer, a gente vê que dentro da cultura do comando e controle, isso traz um olhar todo distorcido nesse mapeamento. Por isso, quando eu acho que eu trago a questão da qualidade, né, da certificação, acho que não é a questão do certificado ou do processo de certificação, mas como a saúde tem maturidade de olhar para os processos de certificação como um reconhecimento externo e não como uma meta, né? Então, isso desafia muito. E essa cultura de pessoas, envolver pessoas para poder discutir processos, para poder enxergar desperdícios. Como que você enxerga essa questão dessa gestão de pessoas dentro da organização de saúde?
Eu tenho, assim, alguns pensamentos, não sei se eles são tão, assim, vamos dizer, normais no sentido de entender essa lógica, mas eu costumo pela seguinte situação. Assim como professor e profissional de saúde, nós estamos falando de cuidar de pessoas, não é? São pessoas cuidando de pessoas. A primeira coisa, você tem que gostar de gente. Se você não gostar de gente, sai fora. Você está no lugar errado, você está fazendo alguma coisa errada. Então, se você gosta de gente, a segunda coisa é entender a relação do comportamento dessas pessoas que você está atendendo com você. E aí vem um momento chamado empatia. Entendeu? Aí, quando você tem empatia, você compreende, então você está disposto a quebrar seus paradigmas, a sair fora da caixinha e entender esse novo. Entender o novo é uma questão difícil às vezes. A gente tem preocupações dentro dos setores, né, que são preocupações, por exemplo, da própria empregabilidade, da preocupação de se manter dentro de um contexto, de aceitar que aquilo tem um conjunto de regras que muitas vezes não são claras, né, que vêm de agências, que vêm de próprias orientações certificadoras. E o que é importante é entender, a proposta que você faz tem que dar benefício para todo mundo, benefício para quem está sendo atendido, na segurança, na assistência desse paciente, e benefício para quem está dentro. É muito estressante o profissional de saúde, sob pressão, ficar atendendo essa assistência de uma maneira que ele considera boa, e que muitas vezes o que ele considera boa não é exatamente aquilo que se pode esperar, porque é um desgaste muito grande. Então, o que se busca aí? Busca que quando há um mapeamento de processo realizado, que as pessoas que estão envolvidas façam o mapeamento. E uma coisa que é importante, quando você olha o processo na percepção do gestor, é não olhar só na sua caixinha. Algumas experiências que a gente teve, né, mostram que quando eu faço grupos, eu tenho que pegar o grupo que está inserido naquela área, por exemplo, na área de cirurgia, na área de ortopedia, e trazer as pessoas que venham ajudar, né, que se integram, que a gente chama daquela lógica, quem está trazendo a informação, quem está trazendo o dado e para quem você está entregando. Então, a gente vai descobrindo aqueles clientes intermediários até chegar no paciente. E a hora que você chega nisso, cabe ao gestor tomar uma decisão. Tem que haver essa boa vontade, não só de boa vontade política e pessoal, mas uma boa vontade de competência profissional. Ou seja, você quer fazer mudanças, você tem que promover essa mudança. O gestor é o líder desse processo, ele tem que dar o exemplo e conduzir isso. E o que eu vejo é que quando isso acontece, o resultado é maravilhoso. A gente tem hoje exemplos de resultados que trazem redução de custos hospitalares, que trazem satisfação para quem está executando, porque executou de uma maneira menos estressante, fez certo, ou assim, teve o menor retrabalho possível, teve a menor quebra possível, teve a menor interrupção, foi completo na sua realização. Então, quando você percebe esse resultado, é muito positivo e motivador, até para que outras pessoas, outros grupos continuem. Então, o primeiro desafio é buscar o resultado, né? E o resultado ele tem que ser, de uma certa forma, trabalhado no seguinte sentido, no meu entendimento. Ele tem que ser buscado num planejamento, mas também na implementação. A gente tem que fazer com que aconteça aquilo de uma forma que o benefício seja dado para todo mundo. Não é só para um ou para outro. Não é só o hospital que ganha. Não é só quem está fazendo o trabalho na liderança que ganha. Não é só quem executa. Tem que ser um ganha-ganha efetivamente para todos. Parece um discurso meio assim, genérico, né? Aquela coisa, isso todo mundo fala. Não, isso acontece. A gente tem exemplos, tem publicado alguns exemplos até, né? De resultados positivos nessa área que tem sido assim, bem satisfatório no entender geral. Eu acho que na saúde, toda vez que para olhar o que faz, eu ando chamando de olhos de ver, quando as pessoas param para olhar o que fazem, elas descobrem várias coisas. Sim. Então, tanto positivas, que elas não esperavam, quanto vários desafios. E esse engajamento das pessoas é para trazer resultados, nem que sejam pequenos ou a curto prazo, né? Aprender a fazer pequenas comemorações. A gente vê que as pessoas se frustram ou a liderança perde o controle quando ela foca num resultado muito grande ou muito a longo prazo.
E aí as pessoas vão se perdendo e vão desanimando no caminho, né? Perfeito. Essa observação é muito positiva. A gente tem que pensar em resultados menores, alcançáveis, não pegar naquele grande resultado, né? Como a gente brinca, eu quero mexer lá na estratosfera do processo. Não, está ali, é na sua frente. Então, esses pequenos resultados acumulados dão muita motivação. Concordo plenamente com isso. Acho que esse é o caminho positivo e a gente conseguir entender, motivar e implementar esses fluxos, esse conceito, as técnicas Lean na área de saúde. E um desafio das instituições é não tornar o Lean mais um trabalho, né? É tornar o Lean parte, como filosofia, né? Porque quando as pessoas entendem que tem mais uma reunião para fazer, tem mais uma atividade para fazer, as coisas vão se perdendo. Mas quando elas entendem o propósito, aí faz mais sentido, envolve a operação, não fica tanto no gestor. Mas eu concordo que a liderança faz todo o diferencial para a condução. Mas quanto mais a gente envolver a operação, melhor, mais estável vai ficar, né? Eu acho isso também importante. Algumas instituições a gente tem visto que na hora de se organizar, né, elas têm uma área de saúde bastante fortalecida com isso e de alguma forma agregam algo também combinado com o chamado escritório de projetos, né? O escritório de projetos, de uma certa forma, passa a ser eu não vou chamar de departamento porque a gente não quer dividir, mas uma central de gerenciamento de todos os projetos. E o que a gente tem proposto e tem visto que algumas instituições de saúde têm feito positivamente a partir daquele momento que a cultura Lean se estabelece, que os projetos começam a caminhar, qualquer projeto novo, aberto dentro da instituição, passa a seguir esses preceitos da qualidade relativo às certificações e ao conceito Lean e gerenciado por um escritório de projeto que monitora a aderência desses projetos a essa técnica, a essa metodologia, vamos falar assim. Por quê? Aí as pessoas entendem que elas não estão fazendo trabalhos redundantes, elas não estão fazendo mais uma coisa, elas estão fazendo tudo dentro de um foco metodológico. E tem uma coisa legal, porque eu acho que quando você trabalha com Lean, você não perde o que você já fez, muito pelo contrário. E o que está em andamento, a ideia é que você agregue, né? Que você ser flexível, inclusive, no processo de melhoria, ele é muito importante. Mas ser flexível não quer dizer você fazer de qualquer forma, né? Existe um método, existe uma condução, que essa condução eu vejo que ela é positiva, porque as pessoas conseguem entender o plano, conseguem entender metas e conseguem até visualizar onde vão chegar no seu resultado a partir de determinado tempo, se esse cronograma for realizado. Esse modelo que a gente tem seguido, né, tem visto ali, esse modelo que a gente tem pesquisado, que a gente tem verificado nos nossos tanto na lógica que a gente vê nas instituições de saúde, quanto a gente vê dentro das pesquisas que a gente faz, tem dado certo, fica muito positivo, fica muito legal, muito bacana isso. E até uma coisa que a gente acredita no Instituto Cairo, eu vou te desafiar agora. Porque quando a gente olha a estrutura de projetos, né, eu acho que é uma estrutura que a saúde não está habituado, né, com esse método de trabalho, com essa forma, né, de conduzir os processos de melhoria dentro da instituição. Quando a gente começou a falar lá atrás do gestor, né, uma das coisas que a gente vê que é um ponto que é pouco abordado em muitas formas de implementação da filosofia Lean. A gente começa com uma estrutura de projeto, as pessoas se movimentam para fazer as entregas de projeto. Algumas pessoas compreendem isso no todo, outras falam, eu tenho que entregar esse projeto aqui porque é o Paulo que está me pedindo lá e eu vou fazer para o Paulo. E não vou fazer para que realmente meu trabalho seja mais simples, seja mais rápido, mais ágil, seja, né, com menor desperdício. E aí, como que quando a gente discute essa estrutura de projetos, como que a gente caminha o desenvolvimento do gestor para que ele tenha essa sistemática na sua prática diária de solução de problemas, né?
que não seja só uma questão, né, de colocar primeiro um prumo, mas como que a gente desenvolve esse gestor, essa liderança, para que num determinado momento, eu há muito tempo, quando eu tive uma experiência aí de implantação numa rede da filosofia, e eu tive um aprendizado muito grande, porque a gente começou, a expectativa da instituição era projeto, eu comecei com o escritório de projeto, levei 6 meses para que a gente entendesse que a gente precisava de uma estratégia, de um planejamento do Roxin, para que a gente conseguisse desdobrar e capacitar essa liderança para entender o método de trabalho, porque é muito comum a gente ver os projetos, eles dão muitos resultados, tem bastante ganho de valor dentro das atividades, mas depois eles se perdem, eles não se continuam, né? Como que você vê essa formação do gestor paralelo ou concomitante que seja, ou para que esses projetos sejam sustentados? Ou a gente pensaria numa estrutura que seria de projeto sempre? Como que a gente poderia pensar nessa questão do gestor entender que o trabalho dele é resolver problemas com método? Eu vejo que quando a gente olha o desenvolvimento, né, e a gente olha as técnicas, né? Sempre toda técnica, se você pegar, tem várias ferramentas da qualidade aplicada, né? Você tem o DMAIC, você tem o A3, além do VSM que você traz, o próprio 5S, são um conjunto de técnicas que você vai aplicando, e esse às vezes é o primeiro problema. Que momento por onde eu começo? Eu me lembro quando a gente falava em certificação ISO, eu ainda falo, né, como eu falei, por onde a gente começaria a certificação aqui? Porque a área eu atendo, e quando a gente fala em Lean na área da saúde, principalmente, e você está olhando um gestor que tem uma capacitação muitas vezes técnica na área de saúde, mas que às vezes na sua capacitação técnica de gestão ele precisa talvez fazer algum aprimoramento, e por isso surgem até alguns cursos na área de gestão hospitalar, na área de gestão da área de saúde. Existe um ponto que é justamente essa organização que eu comentei antes, né? Você, quando faz um projeto, e implementa ele. Muito bem, aí você tem um sucesso, maravilhoso. Como é que você tem certeza de que você vai continuar com esse sucesso? Em tudo que a gente vê dentro de organizações, não importa quais são, ele não fica estático por muito tempo. Há uma certa dinâmica, uma certa evolução. Essa é a lógica do Kaizen, inclusive, né? A melhoria contínua como filosofia, sim, né? Sim. Que você está sempre melhorando. Mas qual é o tempo dessa melhora, né? Quando a gente pega o PDCA e vai para o PDSA, né? Que é o Study, né? Para depois você agir. Agora, no Prêmio Nacional da Qualidade, por exemplo, já tem o Learning, né? Que você tem que começar a aprender com aquilo lá. E essas lições aprendidas, elas têm que ser olhadas tanto as positivas quanto as negativas. Existem os dois lados de lições aprendidas. E aí onde é que você tem essa memória? Essa memória a gente não consegue guardar mais. Não dá para você confiar naquela coisa, olha, está comigo, né? Não é mais o indivíduo que está trazendo aquilo. Aquilo tem que ser algo mais institucional. E aí eu sou defensor de uma unidade que centraliza isso, né? Ou a gente chama de escritório da qualidade, ou a gente chama de escritório de projeto. Eu acho que o escritório da qualidade funciona bem quando você tem um foco muito mais na certificação. Eu acho que o escritório do projeto funciona bem quando você tem um foco de projeto. Quando você trabalha com Lean, eu sou favorável que os dois se unam, né? Que você tem um escritório da qualidade que coordena projetos da área de Lean. E aí você vai monitorando. E como é que você monitora? Com indicadores, né? E a área da saúde nos ensina isso, né? Quando a gente usa, inclusive, exemplos de indicadores, a gente usa exemplos da área da saúde em outras áreas. Por exemplo, controle de temperatura, por exemplo, controle de exame para você, se você está com alguma patologia, quais são as reações que você tem. Uma coisa é você olhar para um determinado paciente e falar assim, você tem um sintoma, mas o que eu tenho? Esse sintoma é decorrente do quê? Qual é a causa disso? Quando a gente vai analisar a causa, a gente consegue eliminar aquela não conformidade. Uma vez que você eliminou, como é que eu tenho certeza que ela se volta? Quando a gente faz auditoria, inclusive para a gente ter certeza que ela está sistemicamente implementada ou corrigida, a gente não faz uma visão dela numa única auditoria, a gente faz ela em outra auditoria até sentir que, olha, realmente essa não conformidade não apareceu mais, porque esse histórico demonstra que isso não tem. Então, a memória, o aprendizado que existe dentro de uma organização, ele se dá
por controles e por registro. E o gestor tem que ter essa habilidade de ter um grupo, não ele individual, ela individualmente, mas ter um grupo, de preferência esse grupo estruturado, vou chamar talvez de formalizado, mas não burocrático. Vamos tomar cuidado que o estruturado e formalizado não quer dizer burocrático, né? Que tem esse registro e você vai tendo esse aprendizado, né, ao longo do tempo. E também uma coisa importante, ele permite essa sistematização, porque às vezes você faz projetos soltos dentro das áreas, e como é que você tem certeza que esse projeto é integrado com aquele? Então, a visão, de uma certa forma, que você centraliza isso e depois compartilha, né? Porque você tem diferentes gestores. Então, aquele ponto de apoio, vamos chamar desse escritório de projeto ou escritório da qualidade, a combinação dos dois, né? Aquele ponto de apoio, ele serve para depois distribuir a informação entre todos os gestores. E aí se toma uma decisão. Acho que o gestor, ele tem que tomar decisões baseadas em fatos. Ele tem que tomar decisões baseado em aquilo que ele tem de histórico de realizações e não apenas em suposição, né? Então, a forma de você ter esses fatos é você fazendo essa coleta, tendo esses procedimentos mapeados, tendo as estratégias realizadas, que é aquilo que vocês têm toda a razão. Essas técnicas funcionam. Algumas dificuldades para se implementar ou não, elas existem, mas após isso você tem que estar acompanhando, né? Você não pode largar, né? Deixar solto, correndo de uma certa forma, porque por si só eu ainda acho que infelizmente essa autonomia de desenvolvimento ela precisa ter uma orientação, precisa ter um guia, uma certa forma de você conduzir metodologicamente falando, né? Eu poderia dizer que em alguns casos chega a ser de uma comprovação científica de que aquele fato ele existe. Como é que eu sei que é uma confirmação científica? Pelo histórico, pelos registros, pela literatura disponível que compartilha esse conhecimento com todos, né? Na sua jornada, Lin, aí, do que você se orgulha na sua jornada ali na saúde? Algum projeto que tenha marcado ou alguma experiência disso? É difícil apontar isso, né? Eu fico feliz porque eu estou tentando ser um pesquisador melhor, né? Eu comecei minha carreira profissional, começando ali do princípio, dentro da engenharia, fui para a indústria, alcancei alguns cargos executivos, trabalhei nessa lógica também de consultoria, aí resolvi me dedicar à academia como pesquisador e tento ser um pesquisador melhor a cada dia. Eu fico muito feliz quando os meus orientados, né, pessoas que trabalham comigo, tanto na pós-graduação, no mestrado, agora no doutorado, quanto na graduação, busquem esse conhecimento, busquem esse aprimoramento. Eu tenho trabalhos de resultado satisfatório, iniciação científica e mestrado, e agora nós estamos desenvolvendo doutorado nessa área de Lean também, ou nessa área de saúde principalmente, usando o Lean mais fortemente ou menos fortemente. Então, todas essas pessoas que alcançam esse sucesso, para mim é muito satisfatório, muito feliz vê-las concluindo, fazendo essa pesquisa, sendo capaz de fomentar, e alguns estão indo também fazer doutorado, e espero que um dia eles tornem colegas também. Então essa evolução para mim é positiva. E tem coisas assim que são muito engraçadas que a gente usa até como exemplo, né? De um orientado meu que de repente ele estava acompanhando um Gemba de um hospital e ele percebeu que a pessoa, para transportar um paciente, ele usava uma prancheta embaixo do braço e a prancheta caía várias vezes. E aí um simples suporte lá, qualquer coisa ajudava a fazer isso. Então, assim, você tem ideias simples que são muito positivas, muito valorizadas e que vale a pena fazer esse investimento. Qualquer esforço de qualquer área tem que ter ajuda. Acho que a formação ainda interna não está completa, a gente está evoluindo, né? Já existem algumas instituições hospitalares que têm seu corpo técnico interno capacitado, que tem condições até de sair para fazer outros interesses. O governo federal tem, inclusive, um colega que eu conheço, né, trabalhado em buscar Lean na área das UPAs, né? Eu acho que tem assim, esse fomento, né, que não foi o inicial, não foi o primeiro a trabalhar com isso, mas é tão contagiante quando você entende isso e quer trabalhar, que eu fico feliz. Então, apontar um trabalho especificamente é difícil, mas eu posso dizer que eu tenho
vários exemplos de trabalhos maravilhosos que eu vi, acompanhei e pesquisei nesses últimos anos aí. E qual o maior desafio? Acho que o maior desafio é aquilo que vocês comentaram, né? Como convencer as pessoas que isso realmente vale a pena, né? A gente às vezes faz uma fala, né? A gente está motivado, está até suspeito, fala, você está falando porque você gosta. Não, eu falo porque eu gosto, porque eu faço, entendeu? Porque eu estou lá vendo isso. E o desafio é trazer as pessoas junto, né? Então, quebrar esse paradigma, fazer com que as pessoas entendam e incorporar, né? Quando a pessoa incorpora na filosofia, né? Eu costumo brincar que eu falo muitas vezes, e quando eu estou falando um pouco, precisa estar bom, porque significa que os outros já estão falando bastante coisa sobre o assunto e eu fico feliz com isso. Então, o engajamento ainda é uma das maiores dificuldades que você tem de trazer as pessoas para isso, né? E algumas pessoas são bastante resistentes, se apoiam às vezes na sua estabilidade, se apoiam às vezes na sua formação, se apoiam às vezes no seu poder, né? Organizacional, na sua estrutura, e a ideia ali de novo não é fazer uma competição de cargo, de olhar, mas assim tentar mostrar que aquela é uma grande oportunidade que você tem como gestor, gestora, né? De proporcionar uma melhoria naquela instituição que vai com certeza trazer resultados operacionais e também, de uma certa forma, resultados financeiros, né? Porque menos desperdício significa, de alguma forma, mais produtividade. Mais produtividade, você garante um equilíbrio financeiro sem comprometer, logicamente, a assistência e a segurança do paciente, né? Não é omitir as coisas. A gente confunde, você vai reduzir. Não, eu não vou reduzir, eu vou tirar aquilo que não preciso. É diferente. Tá? Manter o que precisa é suficiente. Entender o que tem que ser mantido, que é o difícil, né? Então, trazer isso na discussão coletiva é fundamental. Eu acho que esses são os desafios do engajamento, do entendimento do que se busca com o tempo. Na sua opinião, esse engajamento é top-down ou pode começar de baixo para cima? Eu acho que ele pode começar sim, de baixo para cima, mas a liderança não pode ter resistência. Quem menos tem que ser resistente, às vezes eu até brinco, né? Eu não preciso que a liderança participe, mas eu preciso que ela não crie barreiras. Isso é fundamental, entendeu? Ótimo princípio. Então, assim... Não atrapalha. Se não ajuda, não atrapalha, né? Exatamente, né? Assim, você tem o poder, você tem o que fazer, você quer ir para o hospital... Pega as pessoas. É importante a gente trabalhar com quem sabe mais do que a gente. A gente não precisa saber tudo, né? E a gente não precisa achar que saber tudo é poder, né? A gente tem que ter o conhecimento suficiente para poder orientar, educar e guiar, né? A partir daí é uma condição natural. Se você conseguir junto, é fantástico. Essa jornada de crescimento, eu estou sempre à disposição. Às vezes, é claro, a gente tem aquela preocupação do tempo, de uma série de coisas. Mas é importante entender que a liderança ela tem que ser um quebrador de barreiras, vamos falar assim, não um gerador de barreiras. E aí, nesse caso, se você encontra lideranças, né, que não sejam ativas, mas que elas totalmente apoiam, né, esse processo, que elas não criam barreira, e muito pelo contrário, elas derrubam as barreiras, você pode começar em qualquer nível. Tá? Não há porque eu acredito que as competências estão principalmente mais próximas de quem executa. Se o Gemba é você ir lá ver o que está acontecendo, quem está no Gemba já sabe o que está acontecendo. Então, fazer essa troca é fundamental. Trazer essas pessoas que estão lá é fundamental. E se a liderança estiver presente, seria fantástico, porque ela vai estar mostrando que ela está disposta a participar. Mas se ela não conseguir estar presente, mas deixar que as pessoas, ela apoie as decisões ali, façam que aquilo seja implementado, o sucesso também é positivo de todas as formas. Então, eu acho que a preocupação da liderança é formá-las, estar mostrando que é um benefício e permitir com que elas proporcionem essa atitude, né? Que já é bastante antigo, né? Do empowerment, né? Transferir para as pessoas esse poder delas participarem, tomarem decisão e ajudarem a construir, porque elas se sentem realizadas. Isso não é filosofia. Quando você vê isso, e isso não é qualquer instituição, não é só o setor de saúde, tá? Em qualquer área que você trabalhar, que o resultado está presente, você consegue enxergar isso positivamente e bem significativamente. Alinhar o propósito, né? Sim. Fazer com que o time consiga enxergar que estão indo para o mesmo
pro mesmo rumo, né? Sim, sim. E a liderança a gente tem aí, né? A gente faz essa questão da discussão, de formação de liderança e a gente trabalha isso muito fortemente, né? O quanto a gente tem um propósito claro, um propósito objetivo. Então, por que eu estou ali, né? O que exatamente faz aquele serviço, que entrega que eu tenho que fazer, né? E aí a estratégia da instituição, ela é muito importante, mas se ela não está presente, né? Como que eu, enquanto indivíduo, na área que eu trabalho, eu consigo criar esse propósito para engajar, né? Esse é um grande desafio, né? Que nem diz minha amiga Lu, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Não é dela a frase, mas se tornou. Mas é um grande desafio, né? As pessoas conectarem propósito para a mobilização. E por onde começar? As instituições, os profissionais que gostam desse tema. Qual a sua sugestão? Eu acho que o começo é sempre uma iniciativa da própria instituição, né? Até pode haver um convencimento de que isso tem resultados benéficos, né? O que eu tenho normalmente orientado, né, nas técnicas que a gente tem feito, inicialmente a gente faz uma espécie de olhar do que é isso, né? Então, é uma palestra, é alguma coisa que é o entendimento. O segundo, é importante também enxergar o sucesso obtido, onde se leva isso, né? Então, eu acho que depois que quando a gente fala, eu acho que a gente tem muita certeza, né? Então, você acredita. A gente acredita que... Mas o que a gente tem visto é que uma vez que você tem essa compreensão do tipo, eu quero, né, a definição do porquê que vocês colocaram muito bem, qualquer área pode vir, né? Eu sugeriria sempre começar pela área que se tem mais indicadores. Eu não vejo como trabalhar com qualquer processo desse se você não tem a métrica. Então a métrica do desempenho que está acontecendo, ela é fundamental. Então, se a área já tem esse indicador, né, e você consegue mensurar ali a oportunidade, eu sugiro que comece ali. Mas aí eu tenho uma área muito caótica, né? Eu me lembro de uma aluna minha que na época do Covid, ela fez um Lean para uso de máscaras, né, que estavam no hospital porque havia um desperdício, havia pacotinho daqui, fantástico, né? De repente ela começou a ter ganhos ali de 30% de redução de desperdício, né? Porque ela só simplesmente organizou como se distribuir a máscara, como colocar a máscara aqui, não fez nada muito sofisticado, mas foi de uma criatividade fantástica. Então, eu não vejo que exista uma área específica que se tenha mais facilidade ou menos facilidade, né? A área de oncologia tem sucesso, a área cirúrgica tem sucesso, na área de ortopedia tem sucesso, na pronto atendimento tem sucesso, ambulatórios tem sucesso, mas eu vejo que a área que tem métricas tem muito mais chance de sucesso porque você sabe como é que elas estão e consegue medir para onde elas devem chegar, né? Então, por aí que deve começar. Puxa, então eu tenho que ter métricas? Tem que ter métricas, né? E aí usar a tecnologia é fundamental, né? Hospitais que já trabalham com prontuários eletrônicos, que têm a jornada do paciente registrada no histórico, que conseguem olhar a medicação aplicada, que conseguem olhar os tipos de comorbidades complementares nos CIDs principais, são locais facilmente de você entrar, porque você consegue entender o que aquele processo afeta essa área, entendeu? Lembrando que a gente não quer assim olhar, né, o Lean não deve olhar, ou pelo menos a proposta inicial dele como gestão de processo, o procedimento médico em si, mas a forma como gerencia esse processo para se chegar a realizar esse procedimento. E, logicamente, se houver oportunidade futuramente de os procedimentos serem alterados, quando o médico percebe que tem facilitação sobre isso, não há dúvida que deve ser motivado. Mas a área que tem métrica, ainda vejo como uma área que tem mais facilidade. Posteriormente, é você fazer um nivelamento. Acho que também tem que ter essa introdução, né, do tipo, olha, o que nós vamos fazer? As pessoas têm que saber. Senão, também é aquela coisa, vou ter que fazer Lean porque todo mundo quer que faça Lean. Tá bom, mas por que eu vou fazer Lean? Né? Por que alguém está mandando? Eu nunca vi funcionar aquela imposição muito forte, né? De que você tem que fazer porque tem que fazer. Né? Você tem que fazer porque tem benefício. Então, explicar, mostrar isso para todos, depois que você fez um alinhamento,
buscar uma área que tem métrica e começar a trabalhar sobre o processo, eu acho que esse é para mim, o que a gente tem visto, né? Não só para mim, mas é o que a gente tem visto como o facilitador desse momento, né? Então, a busca de pesquisas históricos, né, ele se pauta em função do que é conhecimento compartilhado, do que é experiência acumulada ao longo do tempo, né? Eu vejo aí uma chance maior de sucesso. É claro que pode haver outras formas, mas nessa forma é que eu acho que tem mais sucesso de Só iniciar. não pode ser engenheiro da área, né? Porque vocês têm uma capacidade de torturar número que você fala ele pro bem, ele pro mal, ele pra qualquer lado. Aí eu brinco porque teve uma experiência que estava nas apresentações de indicadores, e as pessoas colocando e falando, e tinha engenheiro no time, e eu falava, gente, agora que eu aprendi que vocês torturam o número para falar sim ou não, ou o que vocês querem que fale, eu falei, tá certo, aí o problema vira meta, e se o problema é a meta, aí você muda a meta, e aí a gente desconecta propósito, processos, né? Então, essa é uma ponderação que a gente sempre brinca. Você não pode ser engenheiro, senão ele vai torturar, daí ele vai confessar o que você quiser. Mas essa é a lógica justamente do engenheiro, é ele contribuir nesse processo, né? Nessa tortura. O que não pode fazer é dissociar realmente, não pode dissociar o número do alinhamento da meta, né? Então, quando você define metas, a busca dela, ela deve ser o processo, né, de todo esse trabalho. A questão é saber se a meta é alcançável, né? Então, a gente tem que ter motivações para que você coloca. E acho que a métrica bem trabalhada, ela permite olhar isso com mais segurança, né? Menos então, tortura. Eu acho que nesse aspecto o engenheiro é positivo, né? Eu sou favorável a ter mais engenheiros ou engenheiras dentro da área de saúde, olhando essa lógica. A gente infarta com muitos de vocês dentro da saúde. Eu tô brincando. Qual que é a sua mensagem aí para quem está na jornada, para quem quer iniciar a jornada? Olha, eu acho que é difícil falar de uma mensagem pura, né? Mas assim, eu acho que o exemplo de vocês é positivo. Vocês são pessoas motivadas, vocês estão buscando isso. Então, assim, entrar numa jornada dessa é muito desafiante. Como pesquisador, eu fico muito feliz em trabalhar. Existem colegas em outras partes do mundo que trabalham com isso, estão usando modelagem, inclusive fazendo rotas de como eu já vi, por exemplo, trabalhos, né, antes de fazer a mensagem final, que no mapeamento de processo descobriu que uma pessoa andava 14 km dentro do hospital. Nossa, e aí você fala, por que você quer fazer academia, né? Você anda indo e voltando, subindo escada para lá para cá, e de repente o trabalho diminuiu para 1 km. Não que a pessoa ficou mais folgada, mas é que você ganhou tempo nesse processo. Então, os ganhos são maravilhosos, né, que você tem. Então, fluxos mais inteligentes, né? Exato. E aí, a mensagem seria? Entra no sentido de entender como é que funciona, no sentido de ter a motivação que vocês têm, né? Lembrando que a gente não sabe tudo quando começa o processo, mas é construir um resultado comum e satisfatório para aquela entidade, né? Nós estamos falando de uma área de saúde, de uma qualquer, e lembrando que aquilo não é eterno, né? Aquilo tem um momento e em algum outro momento há uma evolução, assim como pacientes evoluem, instituições de saúde também evoluem. Saber acompanhar isso ao longo do tempo é o desafio, né? Não há zona de conforto, eu acho, nesse processo, e a zona de conforto é você saber que em determinado momento você vai ter que fazer essas atualizações. Então, goste de gente, né? Aprenda a gostar de gente, trabalhe com gente, entenda que é um desafio contínuo, de uma melhoria contínua, olhando bem a lógica do Kaizen, e seja sempre um motivador, né? Além de você trabalhar e querer gostar com isso, incentive outras pessoas a trabalhar com isso. Então, quando você já está disposto a isso, qualquer coisa ali que você for mostrar, você vai conseguir sucesso. Há resistência, não há dúvida que vai haver resistência, vai haver dificuldade, mas saber usar esse conhecimento, essas técnicas para superá-las, eu acho que isso que faz com que a gente tenha essa celebração no final, né?
deve celebrar também os resultados positivos. A entidade deve valorizar isso, né? Dar certificados, bater palmas, né? Mostrar que quem tem resultados positivos são conquistadores, né? Dentro dessa unidade. Então, eu acho que isso seria a mensagem, né? Em primeiro lugar, estar motivado para fazer aquilo, e em segundo lugar, né, conhecer essas técnicas e aplicá-las organizadamente, metodologicamente. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, né, de conversar com a gente. Foi uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, fico feliz, tenho conhecido o trabalho de vocês, tenho de sucesso que vocês têm realizado, então parabéns também pela jornada de vocês dentro desse processo. E obrigado, para mim a honra também é grande. Obrigada, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, coloque aí, dê sugestões de outros temas e a gente se vê em breve. Obrigada.